André, muito obrigado. Acho que essas suas observações são importantíssimas para o momento atual, né? Porque a gente vê que realmente a administração está buscando a expansão desse atendimento, desse modelo de atendimento da capital para a região metropolitana, até para algumas unidades aqui da capital, e não necessariamente com o mesmo formato exatamente, mas com a possibilidade, por exemplo, de atendimento nos CREAS ou nos centros de acolhida, né? Cada localidade ela precisa ser estudada para verificar qual é o melhor modelo, né? Aqui na capital, no centro, certamente esse está funcionando bem, o modelo da Rua Boa Vista 150, o modelo de porta aberta, com vários dias de atendimento, mas a gente sabe que ele não alcança todas as pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Até por isso a gente realiza também o atendimento itinerante frequentemente, e agora está sendo discutida a possibilidade desse atendimento pelas unidades direto em centros de acolhida ou no CREAS, aí dependendo da forma como se organiza cada regional, cada unidade da defensoria. Então, você traz pontos muito importantes como a questão de ser demanda sensível, de não ter data para agendamento, e acho importante a gente colocar que essas questões, elas decorrem da nossa experiência com essa população e de demandas que vêm dessa população, né? Muitas vezes, quando existe um atendimento consolidado ou uma lei, as pessoas acham que isso cai do céu, que veio de algum lugar místico. Elas não sabem a origem, a luta que envolve essas questões. E a gente vê que foi essencial para sensibilizar essa gestão da defensoria o processo que aconteceu no ano passado com a mobilização das pessoas em situação de rua, que vem cobrar o Núcleo de Direitos Humanos, vem cobrar a ouvidoria da defensoria para também para trazer as demandas para a administração. E aí, em diversas reuniões, a gente trouxe essas questões para a administração. Isso ficou aí rodando pelos gabinetes, né? Vamos colocar assim, e finalmente hoje a gente vai vendo uma discussão colocada realmente para essa expansão. E com certeza isso decorre da mobilização dessas pessoas. Hoje pela manhã a gente sabe que teve uma agenda dividida, porque tem um evento na Câmara dos Vereadores também. Então eu estou vendo poucas pessoas aqui, lideranças e pessoas em situação de rua. Certamente à tarde a gente vai ter mais pessoas aqui participando com a gente, mais lideranças e mais pessoas em situação de rua, mas em razão marcante de amanhã, a gente teve essa agenda dividida. Então, queria deixar essa lembrança de que é a mobilização dessas pessoas e a nossa sensibilização para as demandas delas que leva a gente a avançar internamente na defensoria, né? Isso é interessante dessa publicação. A gente tem artigos que tratam de problemas internos, de política institucional interna da defensoria e artigos que tratam de questões externas também. Então, é isso que faz a gente avançar, essa discussão e essa mobilização, principalmente, da população de rua que vem nos cobrar. A gente pode lembrar aí que esse próprio atendimento que acontece aqui na capital, esse modelo que hoje vem funcionando bem, ele decorreu de uma proposta do Movimento Nacional da População de Rua para a Defensoria, para o Núcleo, que implementou isso a partir de cobranças desses movimentos, né? Então, queria ressaltar isso e agradecer a André aí, novamente por ter vindo aí na sua licença maternidade contemplar a gente com essa discussão. E vou passar a palavra
para o Will, que é sociólogo do Núcleo, com certeza uma das pessoas que mais conhece essa temática aqui na Defensoria Pública, e vai falar para a gente aí sobre essa questão, sobre o trabalho que a gente tem feito aí nessa temática. Bom dia a todas e todos. Agradeço ao Rafael pelo convite. Agradeço também a presença da plateia. Eu vejo que acho que tem bastante pessoa que é bastante pessoas que são da rede ou estudantes, né? E sobretudo agradeço a presença do pessoal do movimento, que eu identifico aqui o seu Manuel, o seu Jamaica, que é a importância desse evento. Mais do que explicitar as atividades que a Defensoria tem realizado em prol da população em situação de rua, é reforçar e marcar mesmo essa data de luta e mobilização da população em situação de rua. Normalmente, assim, datas de reconhecimento de alguma instituição, de alguma carreira, de alguma uma data importante, ela é feita em virtude da institucionalização de um serviço, da criação de um órgão, de alguma coisa assim. A data da Defensoria é feita em virtude da institucionalização da Defensoria, e isso esse dia se transforma numa pauta numa organização da pauta de luta, busca de reforço, reconhecimento da instituição. Da população em situação de rua, emblematicamente a gente observa que esse dia de luta decorre de um massacre acontecido no centro da principal cidade pelo menos a cidade com maior poderio econômico do país. Há 14 anos atrás, 7 pessoas foram mortas apauladas na região central de São Paulo, a região da Praça da Sé. Isso faz 13 anos, até hoje não houve esclarecimento, é um crime que restou impune. E isso é bastante emblemático dessa situação de exposição a riscos e situações extremas de vulnerabilidade da população em situação de rua. Sobretudo se a gente pegar o local em que aconteceu esse fato. A Praça da Sé é um marco zero da cidade de São Paulo. A Praça da Sé, emblematicamente também, é o espaço que mais demonstra o fracasso da nossa sociedade, do nosso Estado democrático de direito. Porque se a gente for observar, há pouco mais de 30 anos atrás, foi o espaço onde aconteceu as maiores mobilizações sociais em prol da redemocratização, foi o espaço, o local em que aconteceu cultos ecumênicos contra a tortura, contra a violência, contra o arbítrio do Estado. E hoje em dia, quem passa na Praça da Sé, o que a gente observa é uma síntese perfeita da nossa sociedade, assim, né? Que a gente tem ali o catolicismo, representado pela imponente Catedral da Sé, tem o bacharelismo jurídico, representado pelo TJ, e ao mesmo tempo o espetáculo da miséria e degradação humana, representado pelas pessoas que ali se encontram desassistidas de qualquer acesso a qualquer política pública minimamente consistente para atender as necessidades mais básicas, né? A gente observar, o Brasil é um Estado democrático de direito que assinou os principais tratados de proteção e promoção dos direitos humanos, tem uma Constituição extremamente abrangente nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente não consegue executar quase nada do que é disposto nesse sentido, e não consegue fazer avançar o mínimo existencial que a Constituição assevera, né, que deve existir para as pessoas. Eu fico pensando se as pessoas que ali se encontram na Praça da Sé, nessa situação de rua, nessa situação de extrema pobreza, se todas elas se organizarem para pleitear seus direitos, pensando, colocar a Constituição embaixo do braço, pleitear seus direitos perante os órgãos públicos responsáveis por executar, em poucas horas ela vai percorrer as principais instituições e órgãos públicos responsáveis por fazer isso. Ela pode sair dali, ela vai ter a sede da Prefeitura, tem a sede do Ministério Público, tem a sede da Defensoria, e isso tem as secretarias, tem o Tribunal de Justiça, isso num espaço bastante restrito de algumas quadras. Se essas pessoas se organizarem para fazer isso e pleitear esses órgãos,
muito provavelmente nessa marcha a principal instituição que que eles vão ter contato direto é a tropa de choque da Polícia Militar, porque no Tribunal de Justiça eles não vão ser recebidos, na Defensoria eles vão ser recebidos e muito provavelmente vão arrumar um encaminhamento paliativo, na Prefeitura eles muito provavelmente não serão recebidos, no Ministério Público também acho que não. E aí a gente fica nessa. Bom, a gente tem esse arcabouço jurídico, institucional, que garante todos esses direitos e, ao mesmo tempo, a gente tem essa população submetida a essas condições. Aqui em São Paulo, a Defensoria, a gente começou a fazer esse atendimento e, quando começou esse atendimento, esse atendimento jurídico, a gente tinha bastante entusiasmo de poder reverter essa situação de exclusão e marginalidade dessas pessoas. O que a gente observou é que, nesse tempo que acontece o atendimento da Defensoria, efetivamente a gente conseguiu atender bastante pessoas, encaminhar bastante questões individuais, só que coletivamente, estruturalmente, a gente percebeu que a população, nesse tempo de atendimento da Defensoria, a população de rua cresceu, né? Assim, a gente não conseguiu reverter esse quadro histórico de exclusão. Isso muito em dificuldade mesmo da própria rede de atendimento, da própria estruturação das políticas públicas que não acompanham as necessidades dessa população, né? A gente não é demais dizer que em São Paulo a gente observa que pelo menos toda semana tem algum evento de magnitude considerável que lança pessoas em situação de rua, porque existem diversos fatores que levam uma pessoa para a situação de rua, desde problemas pessoais, individuais, rompimentos de vínculos familiares, problemas de saúde, há questões institucionais mesmo, deficiência da política de habitação principalmente, deficiência de política de amparo social. A gente observa que se tiver uma reintegração de posse numa ocupação de grandes proporções, um incêndio numa favela, muitas pessoas vão ser jogadas nas ruas e pessoas que, de certa forma, não têm essa vivência de rua, mas têm uma trajetória de rua porque a qualquer momento ela está numa ocupação, ela está num espaço de favela, alguma coisa assim, e acontecer qualquer situação que ela perca esse espaço de moradia, ela vai parar na situação de rua. E nossas políticas assistenciais não estão preparadas para atender esse tipo de pessoa, né? Pensando nisso, a gente teve contato em meados de 2015, no início de 2015, com uma situação bastante prosaica, assim, da situação de rua. Como o André estava falando, são questões muito simples que precisam ser explicitadas com bastante clareza para conseguir demonstrar com bastante vivacidade quais são os dramas que tocam essas pessoas que estão em situação de rua, né? A gente teve uma situação em São Paulo que foi a apreensão feita pelos agentes públicos da prefeitura, a apreensão de carroças do pessoal que trabalha como catadores de material reciclável aqui pelo centro de São Paulo. Aí, fazendo esse atendimento, a gente observou que havia o tratamento dispensado, dos agentes públicos dispensado para essa parcela da população, era de forma bastante truculenta, arbitrária, mas não só isso, além de, historicamente, esse tipo de tratamento dispensado pelos agentes públicos perpassa todas as administrações municipais, não é privilégio de nenhuma ou outra orientação política, todas atuam, de certa forma, no mesmo sentido. E a gente observou que muitas pessoas tiveram seus bens e pertences apreendidos de maneira ilegal até, sem qualquer tipo de consideração formal mínima, que seria, foi uma apreensão, desde a realização do ato de apreender até as justificativas oficiais do porquê foram apreendidos esses objetos dessas pessoas, né? E aí, a partir disso, a gente identificou diversas questões individuais que se somavam num problema bastante complexo de dimensão coletiva desse público mesmo, né? Porque a população de rua é um fenômeno complexo e multifacetado, assim, que encerra muitas características distintas entre as pessoas, assim. Nesse caso, teve a homogeneização de um grupo que eram trabalhadores de material reciclado. Começou com as pessoas que se localizavam no território da região da Cracolândia, mas se espalhou por outras regiões do centro também, como na Praça 14 Bis, no pessoal da região da Moca. E no contato com as pessoas da prefeitura, foram formuladas várias justificativas de por que foi feito esse tipo de ação, por que foi feito esse tipo de apreensão, e todas elas, do ponto de vista da Defensoria, bastante idôneas para justificar qualquer tipo de ação nesse sentido. A justificativa principal foi que a apreensão dessas carroças foram feitas
porque, em tese, ela dificultava as ações de zeladoria, limpeza e controle do espaço urbano e facilitava a criminalidade, sobretudo o tráfico de drogas, né? E tudo isso feito a reboque de qualquer procedimento correto, que seria a instauração de um inquérito policial para investigar, eventualmente apurar responsabilidades penais, nada disso, recolher as carroças. E nesse sentido a gente falou, tudo bem, então, recolheu a carroça, mas não tem um formulário de apreensão, não tem uma regularidade, nada, vamos devolver as carroças para as pessoas. As carroças foram jogadas no lixo. Aí, como assim foram jogadas fora as carroças das pessoas? Carroça é um instrumento de trabalho que a pessoa utiliza para realizar suas atividades e o seu ganha-pão. E não só um instrumento de trabalho, muitas vezes é instrumento de trabalho, a casa, o armário, é tudo que a pessoa utiliza, é um recurso elementar de sobrevivência da pessoa no espaço urbano ali, né? Aí nisso foi feito esse contato com a prefeitura e a gente teve, de certa forma, um acesso facilitado, um contato junto às instituições municipais responsáveis, porque na época era o senador Eduardo Suplicy, que era o secretário municipal de Direitos Humanos, e nisso ele se empenhou de forma bastante pessoal nesse sentido e, de certa forma, ele encampou a posição da Defensoria desde o início. Então isso ajudou bastante a levar esse debate para dentro da prefeitura, dos órgãos que efetivamente realizam esse tipo de atividade. A Prefeitura de São Paulo tem uma estrutura, uma dimensão bastante grande, né? Assim, nesse processo a gente tomou contato que entre os serviços de limpeza, zeladoria, que era quem efetivamente executava essas apreensões, executava esse tipo de atividade que violava o direito das pessoas de rua, existem mais de 20 mil pessoas que tomam parte nesse tipo de atividade, entre servidores municipais, concursados e empresas terceirizadas. E isso foi uma questão que, historicamente, sempre teve reclamação das pessoas em situação de rua que sofrem esse tipo de ação. Isso sempre foi reconhecido, documentado, tem um monte de imagem, tem feito por celular, tudo. Tem uma série de reclamações nos próprios órgãos da prefeitura e nunca se mudou esse procedimento de atuação, nunca se atentou por como era feita essa ação de zeladoria e limpeza urbana que violava o direito das pessoas. Nas denúncias que chegavam até a defensoria, comumente se alegava, a GCM pegou as minhas coisas, assim. E identificando responsabilidades e atribuições dentro das instâncias municipais, a gente observou que, na maioria dos casos, isso efetivamente a Guarda Civil Metropolitana acompanhava, né, acompanha ainda esse tipo de ação de zeladoria. Só que quem executava esse tipo de ação, tomando e definindo o que era pertence pessoal e tratando como se lixo fosse, normalmente eram servidores da linha de frente da limpeza, normalmente terceirizados, sem qualquer compromisso, ou embora sejam servidores públicos na acepção para responsabilidade funcional, sem qualquer compromisso ou consideração por distinguir o que era efetivamente pertence daquela pessoa, que era lixo. Então, isso era feito de maneira muito irrefletida e de qualquer jeito, né? Historicamente sempre foi assim. E aí a gente, tendo esse tipo de conversa com a prefeitura, a gente propôs então a elaboração, a defensoria, de uma normatização que operacionalizasse de maneira um pouco mais organizada como é que se daria esse tipo de atividade e no trato com a população em situação de rua e como deveria ser organizado esse tipo de serviço, né? E conversando com os órgãos públicos responsáveis, sobretudo a Secretaria de Assistência Social e as prefeituras regionais, subprefeituras na época, prefeituras regionais atuais, como a Andrea colocou, existem coisas muito óbvias, prosaicas, que devem ser explicitadas para as pessoas tomarem consciência. A própria Secretaria de Assistência Social na época falou, não faz o menor sentido que uma pessoa terceirizada, responsável por varrer e fazer a limpeza, tenha um trato com a população de rua, lide diretamente com a população de rua. Da mesma forma que a GCM, historicamente, não tem competência e atribuição alguma para fazer a abordagem social da população em situação de rua, e em São Paulo eles fazem a abordagem social da população em situação de rua. Aí, nesse sentido, a DEFEN foi, junto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na pessoa do senador Eduardo Suplicy, pensado em fazer um protocolo de atuação para esse tipo de situação, para que não se violasse o direito dessas pessoas. E isso foi feito no âmbito da Defensoria, discutindo com alguns parceiros da sociedade civil, foi encaminhado
E isso deu, depois de muitas idas e vindas dentro da própria prefeitura, surgiu, a princípio foi muito bem recebida a ideia desse protocolo, e dentro da discussão tentou-se reduzir esse protocolo, essa ideia que vinculasse todos os atores municipais e agentes públicos envolvidos nesse tipo de atividade, tentou-se reduzir isso a uma cartilha de orientação para a Guarda Civil Metropolitana. E isso não era muito interessante para a gente, porque isso não vinculava e não dava força jurídica, proteção jurídica necessária para todo e que envolvesse a prefeitura. Obviamente, a gente nunca se iludiu que um decreto pudesse mudar a ordem das coisas, a realidade do mundo. Mesmo porque não é numa canetada que você muda uma ordem de fenômenos da noite para o dia, assim, que historicamente aconteceu. Se bem que depende do poder da caneta também, né? Porque o judiciário, eles recebem auxílio moradia através de uma canetada liminar de um ministro do Supremo, entendeu? Então isso dá um custo de milhões, eu não sei os valores exatos, acho que eu li, mais já é bilhões, né? Daria para comprar um Neymar por ano aí, o custo de auxílio moradia dos juízes. E em contrapartida, em São Paulo, o que leva as pessoas a viver na rua é a falta de moradia. E a gente não tem. Hoje a gente está com trabalho no núcleo, o Joaquim e a Carla, estagiários não estão aqui. A gente não tem nenhuma linha de financiamento da municipal para moradia para a população em situação de rua. Então, assim, a gente tem esse descompasso, essa violação de direitos que a gente, lidando com esse público, eles sintetizam com a máxima expressividade esse tipo de situação. Aí, dentro dessa discussão na prefeitura, não ia se avançar, ficou nessa idas e vindas de que não poderia sair um protocolo porque ele operacionalmente não seria possível. Só que aí, em meados de 2016, teve aquela a temperatura que todos os anos a gente fala do massacre da população em situação de rua, só que todos os anos seguramente morre mais gente de frio na cidade de São Paulo do que as vitimadas por massacres, né? Naquele ano houve algumas mortes que foram bastante noticiadas pela imprensa, e ao mesmo tempo o prefeito então deu uma declaração bastante desastrada, dizendo que as ações de zeladoria, de desmonte e retirada de malocas da cidade era para evitar a favelização do espaço público. E como se não fosse suficiente, saiu várias reportagens dizendo que a GCM estava retirando cobertores e papelões que o pessoal utilizava para se proteger do frio à noite. Aí tudo isso contribuiu para que que a proposição da Defensoria, que estava meio, de certa forma, parada dentro da Prefeitura, a Defensoria já estava até organizando um termo de ajustamento de conduta para fazer isso, tudo isso contribuiu para que fosse lançado o decreto, que até na ideia mesmo de legitimar a iniciativa da Prefeitura, utilizou do prestígio um pouco, na minha opinião, da Defensoria, para dizer que estava trabalhando nesse sentido para estabelecer uma norma, uma criação normativa que protegesse o direito dessas pessoas. Aí foi lançado o decreto em meados de 2016. A parte mais interessante da inovação do decreto, ele dizia bastante coisas óbvias, que não pode violar o direito das pessoas, tratar com respeito, tudo, e coisas decorrentes do próprio princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição, que a gente não precisaria de um decreto municipal que regulamentasse a atuação específica dos atores que estão lá na ponta. A gente tem a legislação administrativa, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição garantiria que as pessoas não tivessem seus direitos violados, mas não é assim que funciona. A gente sabe que para quem viola direito, regimentos internos, regramentos administrativos, que a pessoa recebe uma ordem direta, tem muito mais efeito do que o que está na Constituição, ou tratados e convenções internacionais de direitos humanos, né? Então a ideia do decreto foi justamente essa, que a gente tivesse uma normativa bastante concreta e próxima das pessoas que executam o serviço lá na ponta, que responsabilizasse, de certa forma, amparasse a atuação dessas pessoas, responsabilizando para que não violasse direitos, e garantindo também que as atividades de zeladoria urbana e de limpeza urbana fossem executadas, porque nunca foi ideia da Defensoria também fixar as pessoas definitivamente na rua de forma indigna, né? Nunca foi essa a ideia. E quando foi lançado esse decreto, a gente observou que imediatamente depois houve um crescimento de coisas, de acúmulo de pessoas na rua formando malocas, essas coisas.
Aí houve até uma discussão dizendo aí agora as pessoas estão proibidas de utilizar, de ter as suas coisas retiradas, então está favelizando o espaço público, olha só o crescimento de pessoas. Mas você pode interpretar pela outra lógica também, falando, não, agora as pessoas estão conseguindo manter os seus pertences, suas coisas pessoais, os seus itens essenciais de sobrevivência, sem que sejam arbitrariamente tirados e tratados como lixo. Isso aí a gente observa, principalmente na questão de carrinhos e carroças, que as pessoas utilizam muito carrinho de mercado, essas coisas assim, para carregar seus bens, pela ausência mesmo de ter onde deixar, de bagageiro, essas coisas todas, né? E na edição desse decreto, o que foi mais importante é que foi possível identificar dentro das estruturas da prefeitura, dos órgãos responsáveis, as atribuições de cada órgão e as defasagens, as deficiências também, né? Porque a partir do momento que se criou uma estrutura em que era de atuação transversal e interdisciplinar, ficou mais fácil identificar as responsabilidades, e nesse sentido a gente conseguia ver, porque a Secretaria de Assistência Social dizia, não, mas não é a gente que realiza a ação de zeladoria, é a prefeitura local. A prefeitura local falou, eu tenho que realizar a atividade e a pessoa está na rua porque não tem para onde mandar. Então ficava mais ou menos aquele jogo de responsabilizações de empurra-empurra, sem que as pessoas assumissem efetivamente cada qual a sua parcela de responsabilidade. E nisso a gente identificou também que os principais gargalos, né, da política pública, porque se a pessoa precisa de um abrigamento atualmente na cidade de São Paulo ainda é assim. Se ela é uma pessoa que trabalha como carroceira, ela não vai encontrar um centro de acolhida que a receba com a sua carroça. Se ela tem animais de estimação, da mesma forma. Se a pessoa não quer se separar do seu companheiro e companheiro tem filhos, ela também não tem um serviço específico. Então nisso a gente vai identificando as deficiências e os gargalos da política pública. E a prefeitura vai sendo compelida a criar, estruturar esse tipo de serviço, que atenda esse tipo de necessidade, porque a tipificação nacional não pode impor as necessidades que as pessoas efetivamente têm no dia a dia, né, na realidade concreta. E, então, nisso, o que foi criado foi bastante interessante, que criou-se uma estrutura de monitoramento e de implementação desse decreto. E essa estrutura de monitoramento era um compartilhamento de responsabilidades que envolvia secretarias de assistência, direitos humanos e de serviços, juntamente com as prefeituras regionais e os representantes da sociedade civil. E nisso foi permitido discutir e demonstrar as responsabilidades e o que poderia ser feito para, de certa forma, atender as necessidades mais elementares dessas pessoas, né? Em relação a encaminhamentos para uma rede de serviço adequada. Nesse processo a gente observou também que os profissionais da assistência social e da saúde também, eles têm uma série de dificuldades para realizar de forma adequada e consequente o seu trabalho, porque a estrutura não suporta isso. E, ao mesmo tempo, a gente, como o deputado disse, a gente precisa dessa mudança cultural para conseguir que os direitos das pessoas não sejam violados. Só que a mudança cultural ela demora muito para acontecer. Então, mudanças institucionais são mais rápidas de acontecer, e as mudanças institucionais podem ser um vetor importante para você estimular essa reflexão, essa mudança cultural. A partir do momento que você começa a tratar com dignidade, tendo onde encaminhar de forma adequada as pessoas, elas não vão se utilizar do espaço público como uma parcela ainda vai, né? Porque ainda a sociedade é bastante abrangente nesse sentido. Mas a maioria das pessoas elas preferem ficar na rua em virtude das precariedades da rede de atendimento mesmo. E nisso, na execução desse decreto, que durou pouco mais de 6 meses antes de ser alterado, tinha essa possibilidade de fazer essa compreensão um pouco mais abrangente dos atores envolvidos, de como poderia se dar essa articulação entre os responsáveis, os órgãos responsáveis pela política pública de atendimento da população em situação de rua, e qualificar esse tipo de atendimento, né? Porque a ideia, quando a gente começou a discutir isso da apreensão das carroças, era que houvesse um espaço para as pessoas que trabalham como carroceiro guardar suas carroças, para não precisar ficar na rua. Porque atualmente, essa pessoa que trabalha como carroceiro, se ela encontrar uma vaga em centro de acolhida, a carroça dela vai ficar na rua, então, porque não vai ter um lugar para ela guardar. Então a ideia era que fosse feito esse tipo de identificação e construísse essa política. E aí é o que a gente observa que é o papel fundamental da defensoria no atendimento com essa população. A gente tem
o atendimento individualizado, que consegue identificar as necessidades, o que a pessoa precisa ali, só que ao mesmo tempo a gente não pode prescindir da estrutura da defensoria para fazer avançar essas questões mais estruturais e coletivas, porque só a defensoria vai conseguir fazer isso de forma adequada e envolver a responsabilização dos outros poderes públicos, porque um advogado particular, por mais bem intencionado que ele seja, ele não vai conseguir ter o suporte, o apoio institucional como a defensoria tem para fazer avançar esse tipo de questão. E na cidade de São Paulo, isso foi o primeiro momento que a gente conseguiu pensar de maneira transversal como atender e atacar um problema histórico que aflige a população em situação de rua, que é essa questão da limpeza e zeladoria urbana, que no nosso atendimento individual a gente já fez pedido de documento, certidão de nascimento, que a pessoa retirou num dia, no outro dia ela voltou de manhã dizendo que ela perdeu porque a mochila dela foi lavada, foi levada. Essas condições que a gente encontra no dia a dia. Isso são coisas que influenciam de forma determinante o processo de saída dessas pessoas da rua, né? A ausência de política e a ausência de condições mínimas de estruturar esse tipo de atendimento. Então, já vou me encaminhando para o final, a ideia de construção que esse atendimento individual da defensoria permite é justamente essa. A gente tem que pensar isso, tem que envolver a sociedade civil também, que a defensoria tem que atender essa população, que é extremamente vulnerável, e a defensoria tem que se apropriar dessas condições da realidade concreta, que são coisas bastante prosaicas do dia a dia, que a gente jamais pensou que a gente interferir num processo de zeladoria e limpeza de rua para proteger direitos dessas pessoas. E direitos humanos é basicamente isso. Assim. Quando a gente fala do direito à vida, muitas pessoas morreram para a gente poder falar do direito à vida. Quando a gente fala do direito à integridade física, muitas pessoas foram torturadas para a gente poder falar desse direito. E quando a gente fala do direito, o direito dos cidadãos hiper vulneráveis como a população de rua, a gente tem que falar justamente disso. Barrer rua influencia no direito dessas pessoas, influencia. Então a gente vai ter que pensar essa questão, por mais prosaica que seja. A gente vai falar, retirada, falta bagageiro, falta estacionamento para carroça, falta estacionamento, falta espaços de convivência, de abrigamento com canil, falta espaço. Isso é direito humano fundamental dessas pessoas. Assim, a gente pode pensar, até para fazer uma reflexão aqui, quando a gente fez o processo de localização e devolução das carroças para as pessoas, foi até bastante complexo para quem atua diretamente no processo, porque a gente está lutando aqui, esforçando demais para garantir o direito das pessoas puxar carroça. E era efetivamente isso mesmo, garantir o direito das pessoas puxar carroça, porque conversando com essas pessoas, com quem lida diretamente, cotidianamente com essas pessoas, principalmente no espaço da região da Cracolândia, o pessoal falava, quando a pessoa está trabalhando como carroceiro, produzindo, catando material, é um tempo, é um espaço que ela não está fazendo uso compulsivo da droga, ela utiliza o trabalho como carroceiro, é quase uma atividade de redução de danos. E aí a gente ainda está nesse estágio anterior de conseguir a inclusão e a inserção dessas pessoas em programas eficientes mesmo de garantia de direitos. Então, assim, a defensoria tem que estar inserida e tem que estar nesse meio. É questão de varrer rua, é questão de varrer rua, é questão de carro, é questão de carroça. Então, a gente tem que se envolver nisso e é importante a gente contar com os representantes da população em situação de rua e com os trabalhadores, o pessoal da rede também, porque só assim a gente vai conseguir avançar na proteção e promoção dos direitos dessas pessoas. Se a gente for esperar grandes alterações de cima para baixo, não vai sair. Então a gente tem que pensar no cotidiano, no dia a dia, numa realidade bastante concreta, com pessoas bastante concretas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Realmente é muito triste que coisas óbvias que estão na Constituição, direito de propriedade, direito à vida, que estão no Código Civil, a posse dos seus bens pessoais, precisem ser regulamentadas num decreto, né, para que alguns servidores passem a observar essas normas. E é um pouco
gente tentando interferir nesses micropoderes, né, da sociedade que criam essas práticas que são tão difíceis de mudar, e realmente é uma busca disso, de uma mudança cultural. É o decreto, a lei servindo aí como um instrumento de resistência, e novamente, a gente depende de diuturnamente estarmos de olho, das pessoas estarem de olho, dos movimentos estarem de olho, para que a gente consiga essa mudança cultural. Ainda mais nesse contexto gritante que você lembrou, em que alguns, por uma canetada, recebem auxílio moradia de R$5.000 e outros vivem nas ruas, cercados de prédios vazios, né? Isso é o que mais me impressiona aqui na cidade de São Paulo. Segundo o censo do IBGE, a gente tem na cidade de São Paulo 290 mil imóveis vazios, né? E pelo censo do Pop Rua a gente tem 16 mil pessoas na rua, né? Isso daria mais ou menos uns 20 imóveis para cada pessoa na rua, cada uma podia receber umas 20 moradias aí, né? E a gente não consegue enfrentar esse problema, né? A gente vive essa disparidade social absurda e não conseguimos enfrentar, mas a gente tem que se mobilizar para enfrentar isso, para explicitar isso, para mostrar que a gente está num caminho que a gente só vai perpetuar essa desigualdade. A gente pensar que quanto que é gasto na limpeza pública, né, nessas ações de zeladoria e tal, para tirar as coisas das pessoas, jogar as coisas no lixo, e essas verbas públicas, são dinheiro pagos por todos, podiam estar sendo usados para serviços sociais, e essa desigualdade gritante, mas não, ela está sendo usada para limpeza pública, para perpetuar um sistema de exclusão dessas pessoas, né? Então, é um cenário realmente bastante complicado. Mas, enfim...